Amigos de Carta Capital, eu sou Alisson Matos, editor do site de Carta Capital, e hoje, junto com os repórteres Giovana Galvani e Alexandre Pucci, nós vamos entrevistar o prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Bruno Covas. Antes de começar essa entrevista, eu quero dar alguns recados a você que nos acompanha. Inscreva-se no canal de Carta Capital no YouTube e assine a nossa revista. Apoie o jornalismo independente. Prefeito, antes de tudo, eu quero agradecer a presença e, para começar, eu quero falar das duas últimas entrevistas que o senhor deu. Um ao Roda Viva, na segunda-feira, da TV Cultura, e a outra à CBN, na última terça-feira. No Roda Viva, o senhor se disse contrário à reeleição, o senhor, em 2015, quando deputado federal, chegou a votar contra, mas agora o senhor disputa. Não há uma incoerência no discurso entre ser contra e disputar a reeleição? De novo, obrigado pela presença. Bom, agradeço a oportunidade. Acho que não, uma coisa é você discutir a regra do jogo. Eu também sou contra o financiamento público, mas a regra do jogo hoje é a do financiamento público. Então, quando você está no legislativo, você tem a possibilidade de, às vezes, apresentar propostas, votar projetos para mudar a regra do jogo. A regra do jogo hoje é a da reeleição. Eu gostaria muito que fosse outra, tanto que votei nesse sentido em 2015, que não é nenhuma novidade, a votação foi em 2015. Mas, dentro da regra do jogo, o partido escolheu, as articulações andaram, a gente tem um bom governo a ser apresentado, razão pela qual disputou a reeleição. Perfeito. Agora eu quero comentar uma outra declaração do senhor, dessa vez à Rádio CBN, que o senhor associou o adversário do senhor agora no segundo turno, Guilherme Boulos, a Cuba, a Venezuela, que ele defenderia por lá ter eleições diretas. As campanhas, tanto dele quanto a sua, tem sido elogiada pelo tom ameno, pelo tom respeitoso. Eu quero perguntar se nessa reta final de campanha, de eleição, o tom da campanha do senhor em relação ao Boulos vai mudar. Não, vai ser o mesmo. Aliás, o foco é na cidade de São Paulo. Eu gostaria muito também que as perguntas fossem sobre a cidade de São Paulo, mas eu não posso também escolher quais perguntas vocês vão fazer. Tá bom. Prefeito, bom, primeiro, parabéns pelo resultado do primeiro turno e Obrigado. Boa sorte nesse segundo momento. O seu partido governou a cidade de São Paulo 2 vezes, né, com José Serra e João Dória. Os dois deixaram a prefeitura para concorrer ao governo. Isso porque o seu partido é muito forte, principalmente no interior de São Paulo. Pensando, no Roda Viva o senhor falou que os dois saíram por uma pressão interna do partido, né, porque criaram um nome forte na prefeitura e foram para a disputa estadual. Pensando num cenário em que o João Dória vai disputar a presidência em 2022, o seu partido te pressione para concorrer ao governo com grandes chances de ganhar pelo PSDB ter uma força no interior, o senhor vai enfrentar o seu partido e dizer não? Eu já deixei claro isso ao partido, já conversei com o Bruno Araújo, presidente nacional, já conversei com o Marco Vignoli, presidente estadual, todos já estão cientes da minha vontade de permanecer nos próximos 4 anos. Então, essa conversa já foi feita previamente, até para nem existir conversa no ano que vem. Então, não há nenhuma possibilidade do senhor seguir a tradição do seu partido e deixar a Prefeitura de São Paulo? Nenhuma. Vou seguir a tradição do meu avô, quando foi prefeito, não saiu para disputar o governo do estado em 86. Prefeito, o senhor tem respondido repetidas vezes questões sobre o seu vice. Na verdade, queria saber a sua opinião sobre isso. Por que ele se recusa a dar entrevistas e justificar por ele mesmo as acusações que ele sofre e também dá ao eleitor a possibilidade de saber quais são os planos dele com o senhor caso vocês sejam eleitos? Por que o seu vice não tem dado essas entrevistas e essa justificativa para a população? Olha, hoje mesmo ele atendeu o jornal Estado de São Paulo. Então, não é verdade que ele não tem dado entrevista. Segundo, em relação aos planos para a cidade de São Paulo, o candidato sou eu. Eu também, quando fui candidato a vice do Dória, eu não falava sobre um futuro governo, quem falava era o João Dória. Então, eu respondo sobre, não sou eu, não é o
o candidato a vice, não é o coordenador da campanha, não é o responsável pelo marketing, não são os candidatos a vereador, agora vereadores eleitos. Quem fala sobre o próximo governo é o candidato a prefeito. E é exatamente isso que eu tenho feito. Mas tem sido, alguns veículos têm procurado os candidatos a vice para ter também um diálogo amplo, né? Já que o vice faz parte da chapa, o senhor já foi vice, sabe da importância disso. Eu queria, então, saber por que bom, se ele falou hoje para o Estado de São Paulo, por que ele não aceitou participar de debates e também qual que é o protagonismo que ele vai ter caso vocês sejam eleitos? Qual é o papel que o senhor quer que ele tenha enquanto vice? Volto a dizer, não tem nenhum sentido ele participar de um programa para debater um governo que vai ter um prefeito. Ficar parecendo que as pessoas estão esperando que eu vou renunciar, que eu vou sair. Eu vou ser prefeito pelos próximos 4 anos. Eu vou responder em relação ao governo. Então, portanto, estou à disposição de todos, tenho atendido a toda a imprensa e ele tem atendido também a imprensa. Volto a dizer, hoje mesmo esteve atendendo o jornal Estado de São Paulo, como atendeu outros veículos durante esse período. Agora, sobre o governo, vai acontecer na cidade de 2021 a 2024, eu é que vou responder. E ele vai me ajudar nesse governo 2021 a 2024. Mas ele vai ter secretarias como o senhor teve como vice? Não sei, isso não está definido, até porque a gente não vai lotear um governo que ainda não existe. Né? Passada a eleição, é que nós vamos verificar exatamente de que forma preencher, se nós vamos ter alteração em relação à quantidade de secretarias municipais. Essa é uma decisão para ser tomada depois. Você não forma um governo durante a campanha, você forma um governo depois de eleito. O senhor quer falar sobre a cidade de São Paulo, então eu quero falar um pouco de pandemia aqui, da gestão da pandemia por parte da prefeitura. Os seus adversários, já no primeiro turno, criticaram bastante a gestão do senhor com relação ao combate à pandemia. Eu quero saber do senhor se, na sua avaliação, a prefeitura falhou em algo relacionado à pandemia, algo que que o senhor poderia ter feito melhor e acabou não fazendo. Bom, primeiro é importante lembrar que podem reclamar desta ou daquela atitude, mas não podem me chamar de um omisso. Em nenhum momento a prefeitura deixou de participar, deixou de se envolver e deixou de tomar decisões por conta da pandemia. Teria sido, inclusive, o caminho mais fácil, no ano eleitoral, né, a prefeitura se ausentar desse debate, deixar isso para o governo do estado, governo federal, seguir as recomendações do governador, do presidente. Mas não, a prefeitura resolveu enfrentar o desafio de lidar com a maior crise sanitária dos últimos 100 anos. Segundo ponto, estamos falando de uma crise que nós enfrentamos em que no começo nós tínhamos mais dúvidas do que certezas. Estamos aprendendo a lidar com a pandemia do coronavírus. Aliás, não só São Paulo, o mundo aprendeu a lidar com isso. Cito como exemplo que no início se recomendava mais a utilização de álcool em gel. Depois se percebeu que a utilização da máscara era melhor para poder segurar a contaminação das pessoas. Então, a gente foi aprendendo a lidar com a pandemia. Portanto, é muito fácil agora ser engenheiro de obra pronta e dizer, olha, naquele momento deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, com o conhecimento que se tem hoje. Vamos retomar e vamos rediscutir com o conhecimento que se tinha quando as medidas foram adotadas. Acho que hoje, olhando para trás, mostra que não adianta você trazer medidas que dão certo em outros locais e achar que elas se adaptam à realidade da cidade de São Paulo. Cito como, por exemplo, os mega bloqueios que nós realizamos aqui, que tinham sido colocados em prática em outros locais do mundo, mas que aqui na cidade de São Paulo não surtiram o efeito desejado, né? Tanto que durou apenas um dia e logo a gente teve que alterar a programação para poder buscar outras ações para conter as pessoas dentro de casa, para ampliar o isolamento social. Então, é muito fácil agora julgar. Agora, a população, as pesquisas mostram, aprovam a gestão da prefeitura frente à pandemia. Né? Todas as pesquisas que foram feitas em relação à atuação da prefeitura de São Paulo mostram mais aprovação do que desaprovação. O senhor, então, na opinião do senhor não faria nada de diferente na gestão da pandemia com o conhecimento que se tinha até então? Com o conhecimento que se tinha quando as decisões foram tomadas, não. Hoje, verificando, por exemplo, o mega bloqueio foi uma ação que não surtiu o efeito desejado.
Tá. É importante falar no mega bloqueio. A gente falou aqui no passado, no presente, eu quero falar um pouco do futuro, porque há especialistas que já falam em segunda onda, e em São Paulo, nas últimas semanas, houve aumento no número de internações. O senhor cogita, caso necessário, fazer um lockdown na cidade? Bom, nunca foi feito lockdown na cidade de São Paulo. O que a gente fez aqui foram restrições a algumas atividades, mas as pessoas puderam continuar a sair de casa, não houve nenhuma restrição à circulação de pessoas, não havia guarda em cada esquina da cidade para impedir as pessoas saírem de casa. Atividades essenciais, como construção civil, como o setor do abastecimento, como a área da saúde, puderam permanecer. Algumas atividades puderam permanecer com o sistema de entrega, com o sistema de delivery. Aqui na cidade de São Paulo, enquanto eu for prefeito, nós vamos continuar a seguir as orientações da área da saúde. Agora, é diariamente que nós estamos avaliando a situação da pandemia. Aqui na cidade de São Paulo, a gente tem uma estabilização em relação ao número de casos, uma estabilização em relação ao número de óbitos, tivemos um aumento em relação ao número de internações, mas é preciso considerar, em primeiro lugar, que a gente tem tido uma diminuição, em especial, dos leitos privados referenciados Covid. A gente chegou a ter na cidade 31 leitos por 100 mil habitantes. Hoje nós estamos com 19 leitos por 100 mil habitantes. Então, a rede privada, em especial, que precisa fechar suas contas no fim do mês, começou a descredenciar alguns leitos referenciados Covid, porque estavam desocupados, e voltaram a utilizar para outras ações a serem realizadas nesses hospitais privados. Segundo ponto, houve um incremento ao longo dos meses da quantidade de pessoas internadas na cidade de São Paulo que são de fora da cidade de São Paulo. A gente tinha 13% no início da pandemia e chegamos agora a 20% das pessoas que são internadas que são de fora da cidade. A cidade é uma grande referência no que diz respeito ao atendimento médico, seja na área pública, seja na área privada. O que fez com que a vigilância sanitária entendesse, à luz dos números da cidade de São Paulo, não à luz dos números do Brasil ou da Europa ou de qualquer outro lugar, que aqui a gente tem uma estagnação em relação à pandemia. Não há nenhum motivo para retroceder na flexibilização, como também não foi possível avançar na flexibilização, até porque se esperava que agora, nesse mês, a gente pudesse avançar um pouco mais no que diz respeito à área da educação. Mas, o prefeito, só para eu entender melhor essa resposta, o lockdown é uma medida, né, assim, muito rígida, necessária, mas também impopular. O senhor, se necessário, se de fato acontecer essa segunda onda na cidade de São Paulo, o senhor colocaria, assim, óbvio, ouvindo os seus técnicos, e eles indicassem, é necessário, o senhor determinaria lockdown? Nos momentos mais difíceis da pandemia, lá nos meses de maio em especial, quando os números atingiram um pico em relação a casos, internações, óbitos, em nenhum momento se recomendou lockdown na cidade de São Paulo, pela realidade da cidade de São Paulo. É uma cidade que tem 1.760 ruas que começam na cidade e terminam numa outra cidade da Grande São Paulo. Ou que o lado esquerdo é de uma cidade, o lado direito é de outra cidade. É inviável, do ponto de vista de gestão do município de São Paulo, realizar um lockdown. E é por essa razão que ele nunca chegou a ser cogitado na cidade, mesmo nos momentos mais difíceis da pandemia. E por essa razão que a gente apostou na quarentena e por essa razão que a gente apostou na restrição de algumas atividades econômicas da cidade de São Paulo, que surtiram o efeito necessário. Aqui nós seguramos a curva quando ela começou a ampliar e conseguimos ampliar o sistema de saúde para atender todo mundo. A ideia da restrição é exatamente fazer com que todo mundo possa ser atendido pelo sistema de saúde. Aqui não houve o médico escolhendo quem era entubado e quem não era entubado. Aqui a gente conseguiu atender todo mundo que procurou a rede pública de saúde. Então, isso nunca sequer chegou a ser cogitado, nem mesmo no momento mais difícil da pandemia, no mês de no mês de maio, quando a gente chegou no pico de óbitos, de casos, de internações, e não é o momento de se falar agora, porque a gente volta a dizer, os dados da cidade de São Paulo são dados que mostram uma estagnação. Não é o caso da gente subestimar a doença,
e dizer que não há mais necessidade de tomar cuidados, muito pelo contrário, as pessoas vão continuar a utilizar máscara, evitar sair de casa, se higienizar, utilizar álcool gel, todos os cuidados permanecem. Mas também não é o caso da gente fazer um discurso alarmista de que vai ter lockdown na segunda-feira, que é uma fake news, claramente, com um motivo eleitoral. Perfeito, mas uma das medidas recomendadas pela OMS e por outros órgãos é a testagem em massa, né? Testar a maior parte da população para conseguir identificar até os próprios focos do vírus. Eu queria entender como São Paulo está fazendo essa testagem, assim, como está sendo feito na cidade de São Paulo. 16% de todos os testes feitos no Brasil são feitos pela Prefeitura de São Paulo. Mas quais são os critérios? Oi? Quais são os critérios para se vacinar, para se testar uma pessoa? 16% de todos os testes feitos no Brasil são feitos na cidade de São Paulo. Então, se tem uma cidade que está testando a população, é a cidade de São Paulo. Toda pessoa que aparece e que testa positivo ou que aparece com sintomas, a gente já vai testar a família dessas pessoas, já dá toda a documentação para que elas possam ficar dentro de casa, atestado médico. A gente faz um acompanhamento casa a casa a partir das unidades básicas de saúde, o que é inviável para a cidade de São Paulo, até pela ausência de testes, é testar 12 milhões de pessoas todos os meses. Então, a gente partiu para uma estratégia de focar na onde você tem a incidência dos casos, partimos da realização de um inquérito sorológico, onde você pega uma amostra representativa da cidade para poder ter parâmetros de qual é a porcentagem da população que já está imunizada, como é que está o comportamento na classe A, na classe B, na classe C, na classe D. Nós estamos agora fazendo um censo específico para os alunos e para os professores da rede municipal. Então, se tem uma cidade que apostou em testagem, foi a cidade de São Paulo. Perfeito, mas ontem eu liguei em 5 UBSs, cada uma de uma região da cidade, para perguntar quais eram os critérios de testagem. E o que me foi respondido em todas é que só estavam testando pessoas com sintomas mais graves. Eu até citei um exemplo: se alguém da minha família testar positivo, eu consigo realizar esse teste? E a resposta foi não. Todos falaram que só estavam testando as pessoas com sintomas mais graves. Então, isso não acaba sendo uma forma de não saber de fato quais são os números das pessoas infectadas na cidade de São Paulo? Volto a dizer, a Prefeitura realizou um inquérito que, com uma amostra representativa da cidade de São Paulo, foram 5 inquéritos, nós vamos ter mais 2 agora em dezembro, que permitem a gente ter números específicos da cidade de São Paulo. Com isso, a gente consegue estabelecer exatamente aonde a doença está evoluindo, aonde ela não está evoluindo, adotar estratégias diferentes para cada distrito da cidade de São Paulo, estratégias diferentes para cada localidade. Com os inquéritos, a gente tem a real situação da cidade de São Paulo, muito mais do que ficar testando 12 milhões de pessoas todos os meses. Então, a gente tem números reais da cidade de São Paulo a partir desses inquéritos. Mas como é feito esse inquérito? Porque a partir do momento que a pessoa... Ele é feito da mesma forma que se faz uma pesquisa para prefeito. Né, mas aí precisa testar. Representativa. Mas precisa testar as pessoas, correto? Claro. Então, mas a partir do momento que essas UBSs que eu liguei, cada uma em uma região, dizendo que não estão testando pessoas que não têm sintomas, como que a gente consegue, de fato, falar que esses números na cidade de São Paulo? Se a pessoa não tem sintoma, não há necessidade de ser testada. Volto a dizer, para saber dados da cidade completa, a gente realiza um inquérito com uma amostra representativa que é muito mais barato do que fazer testando 12 milhões de pessoas todos os meses. Não há eficácia, não há eficiência em você gastar 12 milhões de testes todos os meses para saber o que acontece na cidade de São Paulo. Agora, as pessoas com sintomas, elas são testadas na nossa rede, na rede pública. Mas o senhor disse que... Perfeito. Desculpa, só um minutinho, Gi, só para insistir nessa pergunta. O senhor disse que quando a pessoa testa positiva, a família é monitorada. E eu citei esse exemplo nas 5 UBSs que eu liguei e todas disseram que não. O único motivo para fazer o teste é quando você tem sintoma. Então, e essas pessoas, como que ficam? Mas volto a dizer, a pessoa que é testada positiva,
Depois a gente testa a família para poder verificar, para poder exatamente segurar a contaminação na cidade de São Paulo. Não tem sentido, do ponto de vista epidemiológico, sair testando as pessoas na rua. Isso não gera nenhum dado para agregar, do ponto de vista de formulação de política pública. A gente tem aqui o que é feito com as pessoas que estão com sintomas, e, portanto, para saber exatamente o que ela tem, para saber como tratar essa pessoa, né? Por isso a gente testa as pessoas que têm sintoma, e a gente faz um inquérito com uma amostra representativa da cidade de São Paulo, para ter números da cidade como um todo. É muito mais eficiente do que testar 12 milhões de pessoas todos os meses, né? A gente monitora a população por telefone. 700 mil pessoas estão sendo monitoradas pela Prefeitura de São Paulo. Então, a gente faz um acompanhamento aqui real, com números que permitem à vigilância sanitária estabelecer políticas de enfrentamento à pandemia com a realidade da cidade de São Paulo. Volto a dizer, não adianta ficar trazendo o que acontece no exterior, quando a realidade da cidade de São Paulo é diferente de outras cidades mundo afora. Mas no caso seria, como o senhor mesmo disse, a testagem da família, que nesse caso, nas UBS que eu liguei pelo menos, não estão sendo feitas. Mas era isso mesmo. Pode falar, Gi. Eu saio um pouco da cidade de São Paulo, prefeito, mas na verdade para falar também de um assunto que está presente aqui na cidade. Semana passada, quer dizer, a gente assistiu o assassinato do João Alberto em Porto Alegre, no Carrefour, e essa realidade é uma realidade cada vez mais explícita quando se publica na internet, mas acontece todos os dias de violências, tanto simbólicas quanto reais, contra a população negra. No seu plano de governo, o senhor cita o combate ao racismo, mas não fala como, por exemplo, na educação, pode ser construída uma política antirracista. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, por gentileza. A cidade de São Paulo, durante a nossa gestão, passou a ter o currículo da cidade de São Paulo. Esse tema está no currículo que foi elaborado e instituído nessa gestão. Isso já é uma realidade. Hoje, os alunos sabem o que precisa ser aprendido, os professores sabem o que precisa ser ensinado, e isso está dentro do currículo da cidade de São Paulo. Esse tema está presente hoje dentro das escolas, porque ele consta do currículo da cidade de São Paulo. É uma das poucas cidades do país a ter um currículo, né? Hoje, a gente transformou isso, porque isso não existia na cidade de São Paulo. Uma conquista da nossa gestão. Mas como que isso está no currículo? Como que isso vai para a sala de aula? O senhor teria um exemplo para dar? Aí é só pegar o currículo e ler. Mas isso, uma política, por exemplo, de conscientização, é mais amplo, assim? Qual que é o foco, entendeu? Porque uma política antirracista... A cidade de São Paulo é uma das primeiras cidades do país a ter um currículo, porque antes cada professor decidia o que ensinava e que tema tratava. Agora a cidade de São Paulo tem um currículo e o tema do combate ao racismo está dentro desse currículo para ser tratado dentro das salas de aula. Quer dizer, isso já é uma realidade aqui na cidade. Já foi um avanço da nossa gestão. Portanto, isso já é instituído pelo nosso currículo. Tá. Prefeito, há uma discussão pública e que eu acho relevante para o eleitor, para o cidadão de São Paulo, em que há duas versões aí. No sábado, o ex-prefeito Fernando Haddad escreveu um artigo na Folha de São Paulo em que diz que fez uma verdadeira revolução nas finanças da cidade. O senhor questiona, o senhor disse que pegou o São Paulo, o João Dória, que antecedeu o senhor, pegou São Paulo numa situação muito difícil. O Haddad diz que o senhor mente. Eu pergunto ao senhor, quem fala a verdade? O que o senhor tem a dizer sobre as finanças quando o senhor entrou na prefeitura? Que é uma satisfação que eu acho que o eleitor paulistano merece. O rombo orçamentário em 2017, eu não estou falando do que ele deixou em 2016, estou falando do rombo orçamentário. O que é um rombo orçamentário? Eram receitas que não seriam realizadas em 2017, que estavam no orçamento, despesas que não estavam previstas, portanto, a gente tinha uma superestimação de receitas e uma subestimação de despesas. O rombo orçamentário era de 7
bilhões de reais. Nós tivemos que correr em 2017, renegociar, cortar investimento, utilizar o PPI para poder trazer mais receita, ampliar a fiscalização para não deixar chegar no fim de 2017 devendo. E a gente conseguiu chegar no final de 2017 no 0-0, né, sem um rombo financeiro de 7 bilhões de reais. A relação entre a dívida e a receita era de 97%. Era como se você precisasse de um orçamento para poder pagar a dívida da cidade de São Paulo. Hoje, a relação dívida-receita é de 38%, dados do segundo quadrimestre de 2020. Essa é a realidade. Se ele pegou a situação ainda pior e melhorou, isso eu não estou criticando, não é isso que eu estou falando. Estou falando da situação que nós pegamos e a situação que nós estamos deixando nesse final de 2020. E é por esse motivo que o senhor, então, atribui ao menor nível de financiamento dos últimos 10 anos. Uma matéria da Folha no final de semana colocou a gestão do senhor, a gestão do João Dória, a gestão da Haddad e até a gestão do Kassab. E a do senhor e a do João Dória foi a gestão de menor investimento na cidade. A prefeitura questionou o método da reportagem, mas o que o senhor tem a dizer sobre ter investido tão pouco, se comparado? Não tem a menor dúvida. Imagina passar um ano tentando chegar no 0-0, a gente tem investimento praticamente zero em 2017. Com toda a reorganização, a gente conseguiu finalmente chegar em 2020 com o maior valor de investimento dos últimos 8 anos, e ao mesmo valor que já está no orçamento de 2021, 4 bilhões e 500 milhões de reais. O senhor, então, para fechar essa questão, acha que o argumento utilizado pelo ex-prefeito é intelectualmente desonesto? Não, eu acho que ele está falando do governo dele. Eu estou falando da situação que nós pegamos a cidade em janeiro de 2017 e o que nós tivemos que enfrentar para deixar a cidade com o maior valor de investimento dos últimos 8 anos. Prefeito, pegando aí carona nesse tema sobre divulgação de dados e a Rede Nossa São Paulo, que é uma organização da sociedade civil que faz levantamento de metas, eles dizem que a sua gestão parou de divulgar as metas no Planeja Sampa, que é um site onde a prefeitura faz a divulgação de dados, desde fevereiro. Enfim, eles argumentam que vocês disseram por conta da pandemia e se prolongou até novembro. Agora, em novembro, o site que geralmente divulgam metas tem um PDF atualizado no dia 12 de novembro, no qual existem alguns dados, mas, no geral, é mais uma narrativa do que foi feito. Né? Eu conversei com eles antes dessa entrevista e eles me disseram que isso é muito ruim para a transparência de dados, porque, de fato, não se sabe. Inclusive, eles utilizaram um exemplo sobre calçadas, que está escrito: estamos a todo vapor, mas, de fato, não tem os números reais de quanto as metas do governo foram batidas. Eu queria que você me falasse um pouco mais sobre isso, sobre essa denúncia que a Rede Nossa SP faz à sua gestão e o porquê que desde fevereiro ficou fora do ar esses dados. Ele ficou fora de ar, volto a dizer, por conta da pandemia. A gente teve que focar no combate à pandemia. Nós vamos bater 66 das 71 metas do programa de governo. Agora, se a Rede Nossa São Paulo gosta que seja divulgado da forma A ou da forma B, é vontade e gosto da Rede Nossa São Paulo, que não significa que a forma de divulgar esteja certa ou errada. Se eles gostam da forma A ou da forma B, a questão de gosto, e aí gosto não se discute. Mas quem que está fazendo esse levantamento das metas batidas? É a sua própria gestão? Claro. E onde é divulgado isso? Está divulgado aí, como você mesmo mencionou, o relatório na internet. Mas aí eles falam que falta transparência. O senhor concorda com isso? Não, não concordo. É a opinião deles. Prefeito, agora, também falando sobre metas, sobre transparência, eu queria saber um pouquinho sobre as ações contra a violência doméstica. Também, baseado em um relatório da Rede Nossa São Paulo, teve um crescimento de 64% na cidade de São Paulo nos últimos 3 anos. Eu gostaria de saber do senhor, que inclusive esse assunto entrou de novo na seara do vice, né, por conta das acusações, se a prefeitura, sob o seu comando, tomou ações práticas para estimular a que as mulheres denunciem violência, não só violência física, mas violência
moral, violência patrimonial, que também estão previstas na Lei Maria da Penha. E se nesse campo, se o senhor consegue prometer, falar para os eleitores que daqui, no final do seu governo, X meta vai ser batida em relação à violência doméstica. Bom, primeiro que não há nenhuma denúncia em relação ao Ricardo Nunes. Segundo, se a gente pegar, por exemplo, dados de setembro desse ano, a quantidade de reclamações, boletim de ocorrência em relação à lesão dolosa contra as mulheres é 11% menor do que era em setembro de 2016. Nós ampliamos a ação da Guarda Civil Metropolitana do Programa Protetivo Maria da Penha, que estava apenas no centro de São Paulo, para todos os cantos da cidade de São Paulo. Aprovamos uma legislação na Câmara Municipal que permite à Prefeitura exigir cotas para as empresas terceirizadas do município para poder contratar mulheres vítimas de violência. Desenvolvemos, junto com o Ministério Público, Defensoria Pública, o programa Tem Saída, que é exatamente para poder ajudar as mulheres que são vítimas de violência a entrar no mercado de trabalho. Ajudamos, temos a ação que foi realizada com o governo do Estado, com o Ministério dos Direitos Humanos, para poder ter a Casa da Mulher Brasileira, que finalmente saiu do papel, um projeto que se arrastava há anos na cidade de São Paulo, mais uma obra parada que foi retomada e entregue à população na cidade de São Paulo. Então, nós vamos continuar com essas ações. É inaceitável qualquer tipo de agressão às mulheres. Nós retomamos o local de abrigamento para poder, que é um local sigiloso, para poder acolher as mulheres vítimas de violência, um local que estava fechado também na cidade de São Paulo. Nós vamos continuar com essas ações, porque entendo que é um problema, sim, de política pública, e o poder público precisa participar, precisa se envolver para poder reduzir isso, com os índices que ainda tem, que são inaceitáveis na cidade de São Paulo e no Brasil. E o senhor até mencionou agora a atuação da Guarda Civil Metropolitana, e eu queria fazer uma questão envolvendo a GCM. Um levantamento do site Ponto Jornalismo, que foi feito com dados da Secretaria Municipal de Segurança Urbana, apontou um crescimento de 475% no uso de balas de borracha na região da Luz, que tem a chamada região da Cracolândia também. Não é incomum ver vídeos de cenas terríveis acontecendo ali na região central. E eu queria saber, o que significa esse tipo de aumento? Esse tipo de aumento é visto como, pelo senhor, como que as ações nessa chamada Cracolândia serão tomadas daqui para frente se o senhor for reeleito? Nós acabamos com o Bolsa Crack da gestão do PT, que era dado às pessoas que estão em situação de dependência e que só faz aumentar o fluxo ali na região da Nova Luz. Nosso entendimento é que a ação lá é uma ação que ela precisa ser multifacetada. Ela é uma ação de assistência social, com toda a política de redução de danos, acolhimento, alimentação, banho, roupa. É uma ação de saúde, ofertando tratamento individualizado àquelas pessoas. Não há um tratamento único ofertado pela prefeitura. O médico escolhe qual é o tratamento específico a ser adotado para as pessoas que aceitam o tratamento. Ela é uma ação de segurança pública, de repressão ao crime organizado, presença constante da GCM, da Polícia Militar, da Polícia Civil. A gente tinha ali na Cracolândia ruas que o poder público era impedido de entrar, até mesmo para poder fazer a zeladoria. A prefeitura não podia entrar nem mesmo para poder fazer a limpeza daquele local. E a gente está lá presente hoje para combater o crime organizado. É claro que isso cria situações de enfrentamento, muitas vezes, mas vamos persistir para poder combater o crime organizado naquela região. E é também uma ação de desenvolvimento econômico e trabalho, porque a gente também oferece uma bolsa, que é uma porta de saída, mas a gente não oferece mais a bolsa como parte do tratamento, somente para aqueles que já passaram pelo tratamento médico, que têm o indicativo do médico, é que podem receber a bolsa como porta de saída para poder voltar ao mercado de trabalho, para poder voltar a sobreviver, a poder viver com as próprias pernas. Então, é uma ação multifacetada
que a gente vai continuar a enfrentar esse desafio lá na Cracolândia. A quantidade de pessoas ali no fluxo já reduziu, é um problema de saúde, no final das contas. Quem tem dentro de casa um dependente químico de álcool e droga sabe a dificuldade que é lidar com um tema como esse. Nós vamos continuar a enfrentar e vamos continuar a resistir para poder reduzir esse que é um dos maiores flagelos sociais que nós temos na cidade de São Paulo. Mas se é o problema de saúde, prefeito, esse dado de aumento no uso de balas de borracha, o senhor falou desse crime organizado que estaria ali. Então, isso prossegue como uma política da GCM, de aumentar o uso de balas de borracha? Isso é visto como... Aumentar o uso de balas, isso eu não disse. A política é enfrentar o crime organizado, parceria com a Polícia Militar e a Polícia Civil. A questão de saúde é a questão do dependente. Agora, o combate ao crime é o combate de repressão da polícia, seja ela a polícia investigativa, seja a polícia militar, seja a presença da GCM. A política não é o uso de bala de borracha, eu nunca falei isso. Sim, mas tendo essa política geral, né, multifacetada, como o senhor mesmo mencionou, tem um aumento de 475% no uso de balas de borracha. Isso, junto com outras políticas, melhorou a situação? É uma coisa que dá para dizer, então tudo bem aumentar o uso em 475%? Ou é uma coisa que alarma, que fala, bom, vamos repensar? Qual é a visão do senhor sobre isso? A visão é que nós vamos continuar a enfrentar, né, nas mais variadas formas. Eu não sei dizer quanto que tinha antes. Agora, certamente, não tinha a presença do poder público naquela região. Então, quando você compara zero ao que você tem hoje, você pode chegar a crescimentos relativos altos. Mas, do ponto de vista de enfrentamento, nós vamos continuar a enfrentar o crime organizado naquela região. Prefeito, como uma última pergunta agora, no último dia 20, a ONG Transgender Europe soltou um compilado que eles fazem todos os anos sobre mortes de pessoas trans ao redor do mundo. Esse levantamento é feito durante 12 anos e nos 12 anos o Brasil esteve em primeiro lugar. Neste ano tivemos 152 assassinatos de pessoas trans em 2020, seguido por México com 57 e Estados Unidos com 28. Se a gente pegar esses números mais profundos, só na cidade de São Paulo nós tivemos 21 mortes de pessoas trans. E aqui não estou falando de morte de acidente ou doença, morte por crime de ódio. Os Estados Unidos inteiro, com 28, foi o suficiente para o presidente eleito Joe Biden, soltar um comunicado dizendo que foi uma tragédia muito grande e que ele iria pensar em políticas públicas para mudar este cenário. O senhor não comentou sobre este relatório e também no programa de governo do senhor, em nenhum momento o senhor cita os LGBTs. O senhor cita um dos 10 eixos do seu programa, SP para Todos. O senhor fala sobre pessoas com deficiência, mulheres, negros, imigrantes, idosos e pessoas em situação de rua. Em nenhum momento sobre os LGBTs. Então, primeiro eu queria entender se o senhor considera esse número uma tragédia, o que o senhor pensa, se eleito, fazer para essa população e o porquê que não cita em nenhum momento no seu programa de governo os LGBTs. Bom, claro que é uma tragédia, não há a menor dúvida em relação a isso. Toda vida importa, portanto, qualquer morte por ódio é inaceitável, é um absurdo. A gente tem que sempre combater o racismo, tem que sempre combater as desigualdades, sempre combater as perseguições, a violência à mulher, sempre combater a perseguição à população LGBT. Então, qualquer tipo de violência a qualquer minoria na cidade de São Paulo, ela precisa, sim, de políticas públicas. A gente continuou o programa que foi iniciado na gestão passada, que é o Transcidadania. Então, eu tenho toda vontade de poder continuar a avançar e, volto a dizer, a cidade de São Paulo precisa ser para todos, né? Para todas as raças, para todos os credos e também para a população LGBT. Então, não tem nenhum problema em tratar desse tema, vou pedir para inserir isso no programa de governo. Mas qual o senhor pensa assim, o senhor já pensou numa política pública para isso? Como diminuir esse número de mortes? Bom, acolhimento, né, ajudar a inserir no mercado de trabalho, trabalhar toda a questão para poder aceitar do ponto de vista da população. Nós tivemos um decreto agora nessa gestão
para utilizar o nome social da população trans na cidade de São Paulo. Então, ela pode utilizar, eles podem utilizar qualquer solicitação feita à prefeitura. Então, a gente reconhece esse direito. Estamos toda à disposição. É inaceitável qualquer morte por ódio na cidade de São Paulo. Então, o senhor está dizendo que vai pedir para incluir no seu programa de governo SP para todos com LGBTs? Exatamente. E isso será feito quando? Antes das eleições? Antes das eleições. Ok. Prefeito, a gente caminha para o fim aqui. Eu quero agradecer a presença do senhor e perguntar se há algum assunto que aqui não tratamos, mas que o senhor gostaria de falar. Olha, tem 500 mil assuntos quando se fala da cidade de São Paulo, mas agradecer a vocês, agradecer a Carta por essa iniciativa, agradecer por abrir esse espaço democrático aos candidatos. Nesse momento, a população está definindo quem é que vai governar a cidade pelos próximos 4 anos. Então, é um prazer, uma alegria poder, mais uma vez, falar com vocês. Estou sempre à disposição. Pois bem, obrigado, prefeito, obrigado, Alexandre, obrigado, Giovana, aos amigos de Carta Capital. Siga-nos, inscreva-se no nosso canal e assine a nossa revista Por um Jornalismo Independente. Obrigado e voltamos em breve.